Você já parou para pensar que vários animais, como por exemplo os peixes, pássaros, alguns répteis e até mesmo mamíferos, nascem com rabo? E nós seres humanos, por que nós não temos? Bom galera, atualmente a maioria dos seres humanos não possuem rabos, mas existem alguns que acabam nascendo com essa condição rara. Já que no começo os seres humanos possuíam um rabo, mas essa condição foi extinta antes mesmo da gente andar em duas pernas. Só que mesmo assim, até hoje, como já falamos, acontecem alguns casos de seres humanos que nascem com uma cauda. Mas por que isso acontece? Isso é perigoso? É prejudicial para a saúde daquela pessoa? E isso realmente é um rabo igual ao dos animais? Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos ver juntos algumas pessoas que nasceram com um rabo. E como é a vida dessas pessoas. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha? Não sei, hein? Não, se deixou então tô confiando em você. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Calda Marques. Opa galera, sou o Daniel sem calda molo. E o corpo humano é uma máquina realmente incrível. Cada órgão e cada membro no seu devido lugar, com a sua determinada função. Mas às vezes acontecem coisas estranhas e inesperadas com a formação do nosso corpo. Como por exemplo, pessoas que acabaram nascendo com um rabo nas costas. E bom galera, o rabo realmente é algo bastante importante para algumas espécies. E ele pode ter várias funções, como por exemplo, dar equilíbrio, ajudar em determinadas escaladas. Porém, nós seres humanos não precisamos dele, pelo menos não mais. Só que mesmo assim, algumas pessoas ainda nascem com rabos. E em alguns lugares, essas pessoas são até mesmo cultuadas como deuses. Que coisa interessante, né? Vamos conhecer isso juntos. Por que algumas pessoas nascem com rabos? Bom galera, por mais que isso seja algo bem raro, alguns seres humanos realmente nasceram com rabos. E na medicina moderna já foram datadas pelo menos 100 pessoas que nasceram com o rabo. E isso acontece lá no processo de desenvolvimento do embrião, dentro do útero da mãe. Ainda lá dentro do útero, nas suas 5 primeiras semanas de vida, todo o embrião apresenta uma espécie de cauda, que na verdade pode ser uma protuberância no cóccix. Só que com o passar do tempo, essa protuberância acaba sendo absorvida pelo corpo do embrião, a partir da 8ª semana de gestação. Então o que estava para fora acaba ficando para dentro. Só que em alguns casos raríssimos esse processo não acontece. Ou seja, aquela cauda, podemos dizer assim, não é absorvida. E por conta disso ela continua se desenvolvendo, fazendo assim a criança nascer com ela. E geralmente, galera, essa cauda que estamos falando é como se fosse um rabo falso, que é formada apenas por pele e tecido adiposo, sem ter sensibilidade ou movimento. Mas em alguns casos ainda mais raros, a cauda pode nascer como se fosse um tipo de extensão da coluna vertebral. E nesse caso a cauda pode ter musculatura e até mesmo nervos, tudo ligado por vasos sanguíneos. Ou seja, quando uma pessoa nasce assim, ela pode apresentar grande sensibilidade na cauda e até mesmo conseguir fazer a cauda se mexer. A vida de quem nasce com uma cauda. Agora vamos ver como é viver com uma cauda. E para isso então vamos contar algumas histórias reais. Um dos casos mais famosos de pessoas que nasceram com uma cauda é o caso do indiano chamado Arshid Ali Khan, que em seu país era adorado como se fosse um deus. Isso porque Arshid nasceu com uma espécie de cauda ali nas suas costas, mas não era uma caudinha pequena. O rabo, galera, tinha 17 centímetros de comprimento. Caraca! 17,7, quase 18. E galera, milhares de pessoas o visitavam, que acreditavam que ele era uma reencarnação do deus macaco. É o Goku, mano, Super Saiyajin. Não pode pegar na cauda não, que é o ponto fraco, hein? Brincadeira. As pessoas acreditavam que ele era a reencarnação do deus Hanuman, uma divindade do hinduísmo. Que, como já falamos, era um deus macaco. Então, por conta dessa condição especial sagrada, a família de Arshid nunca quis retirar a cauda dele. Sempre foram contra fazer cirurgias para a remoção da cauda, deixando ele com a sua cauda. Com apenas 13 anos de idade, a casa de Arshid já tinha se transformado num verdadeiro templo, de tanta visita, homenagem e orações que rolavam por lá. Todos os moradores da região acreditavam que ele era uma criatura santa. Inclusive, todos os dias, de 20 a 30 pessoas faziam fila na frente da sua casa só para ter a oportunidade de tocar na sua cauda. Não só tocar na cauda do cara, né? Porque senão, pô, deixa eu visitar você pra ficar só tocando na sua cauda. Eles também conversavam com o rapaz, já que eles acreditavam que ele era a reencarnação de um deus. Ele por completo, né? Não só a cauda dele. Arshid dizia que a cauda dele tinha sido dada por Deus e que
além disso, ele também conseguia orar e transformar os desejos daquelas pessoas em realidade. Ou seja, naquela altura ali do campeonato, Arshid também acreditava que ele era um ser divino. Mas também, né, óbvio, todo mundo ali todo dia ia atrás dele, pedindo energias e tudo mais. Mas mesmo com toda essa crença, após alguns exames, foi possível descobrir que aquela cauda era uma anormalidade conhecida como espinha bífida, que é basicamente a formação incompleta da medula espinhal e da membrana que a protege, que é chamada de meninge. Essa condição pode se apresentar de diferentes formas, como por exemplo pode ser oculta ficando dentro do corpo, e nesse caso também elas são sintomáticas, não causam nada. Ou também ela pode ter uma estrutura exposta, igual aconteceu com o Arshid. Isso acontece porque são formados alguns buracos nas vértebras, que acaba fazendo a meninge escapar para fora do corpo. E quando isso acontece, acaba criando uma condição chamada meningocele, que pode ser vista como um rabinho ali nas costas. E por causa dessa condição, chegou uma hora que Arshid não conseguia mais andar, galera, e passou a viver a sua vida em uma cadeira de rodas. Mesmo então lá no país deles, eles considerarem aquilo como algo sagrado, aquilo estava prejudicando Arshid, que não conseguia andar. Então em 2015 ele finalmente realizou uma cirurgia, para assim retirar o seu rabo sagrado e ter maior chance de conseguir poder andar. De acordo com os médicos, a operação não foi nada simples, ela foi bem complicada. E a cirurgia durou cerca de 7 horas. Mas mesmo assim, no final, foi um grande sucesso. Deu tudo certo, que bom. Só que depois da cirurgia, galera, aquele menino que era visto como a reencarnação do deus macaco, simplesmente deixou de ser um deus. E depois disso ele acabou virando apenas uma criança normal do seu país. Ninguém mais o adorava como um deus. E nesse mesmo ano em que Arshid perdeu a sua cauda, em 2015, acabou nascendo um outro menino com a mesma condição rara que Arshid. Como se fosse, né, uma reencarnação, né? Só que dessa vez foi lá na China, na cidade de Yibin. Chamada de Yang Yang pela mídia local, porque ele com certeza deve ter um outro nome, né, pessoal. O menino, galera, nasceu com uma cauda ali nas costas, de 15 centímetros. E também sofria da mesma condição de Arshid, a espinha bífida. Porém, mesmo sabendo dessa condição, sua família não estava muito à vontade para fazer a cirurgia da cauda, pois para eles isso seria algo como uma plástica, uma cirurgia estética, e pela cultura eles não estavam muito à vontade com isso. A avó do garoto inclusive achava que a cauda era uma coisa boa, que podia trazer muita sorte pra ele. O amuleto da cauda da sorte. Olha como a avó era esperta, ela falou: menino, por que você vai tirar essa cauda? Isso é um presente, você pode fazer muito dinheiro com isso. Olha as ideias, mano. E o garoto então foi crescendo e vivendo a sua vida com a cauda, até que começaram a aparecer alguns problemas. Foi só quando o garoto começou a ter incontinência urinária e também intestinal que a sua família começou a se preocupar com aquela cauda. E ver que aquilo não era tão benigno assim, que no caso estava atrapalhando a saúde do garoto. E galera, tudo isso que falamos aconteceu com Yang Yang antes dele completar 1 ano de idade. Ele nasceu em 2015 e em 2016, quando ele estava com 11 meses de vida, quando começou a aparecer os primeiros problemas, eles tiveram que retirar a cauda. Através de uma cirurgia, retiraram o rabinho de Yang Yang. E o médico também disse que a cirurgia foi feita no tempo certo. Que se demorasse mais um pouco, aí já era, poderia ser tarde demais. Porque mesmo com apenas 11 meses de vida, aquele rabo já estava afetando nas pernas do garoto. E isso poderia fazer com que ele não andasse. Assim como aconteceu com Arshid quando tinha a cauda. Mas no final tudo deu certo. E como já falamos, galera, por mais que essa condição seja rara, várias outras crianças ao redor do mundo já nasceram com o rabinho. E uma das mais recentes aconteceu em 2019, com a outra criança que também nasceu com a cauda nas costas, mas a sua identidade não foi revelada. A única informação que a gente tem é que o bebê nasceu na Colômbia e que sua cauda tinha 13 centímetros de comprimento. Nesse caso, felizmente, a cauda não tinha ligação nenhuma com a coluna e nem com o sistema nervoso. Ou seja, nesse caso, foi algo bem mais simples de ser resolvido, já que não estava ligado à coluna e foi removida com uma cirurgia bem simples e tranquila, que durou apenas 1 hora. Bom, galera, e por mais seja estranho imaginar que alguém possa nascer com cauda, isso não é algo de outro mundo. Isso porque, galera, segundo a evolução das espécies, né, se você acreditar nisso, a nossa espécie está sempre em evolução. E no caso, a gente evoluiu de alguma outra espécie que existia há muito tempo atrás. E mesmo fazendo muito tempo, alguns dos nossos descendentes bem antigos tiveram caudas. Então, por mais que isso hoje seja algo diferente, antigamente, há milhares de anos, isso era bem normal. Mas como já falamos, a
nossa espécie vai evoluindo e algumas características vão deixando de aparecer, como por exemplo, pelos, a gente não tem tanto pelo quanto antigamente, dentes menos afiados, porque a nossa comida está cada vez mais mole e macia, E até mesmo o lance da cauda, que há muito tempo não é mais necessária. mas mesmo assim, atualmente, o nosso código genético ainda possui um pedacinho desse rabo, que como vocês aprenderam, acaba sumindo ali no nosso processo de desenvolvimento, ainda quando somos embriões no útero da nossa mãe. E esse pedacinho desse rabo está na área que conhecemos como cóccix. E com o processo acabou sumindo, ficando assim dentro do nosso corpo, ao final da coluna vertebral. E antigamente então, galera, o osso que era usado para dar equilíbrio para os nossos ancestrais, Hoje é apenas um conjunto de vértebras, que servem apenas para ligar os músculos ali da região. porém, como vocês já viram, algumas pessoas podem nascer com isso para fora. E esse, galera, foi o vídeo de hoje, explorando um pouco mais o corpo humano, que é uma máquina fantástica, cheia de mistérios e segredos. Você conhecia essas histórias? Sabia que um ser humano podia nascer com uma cauda? Bom, mas agora vocês entenderam tudo, que legal. Então deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas acabam descobrindo essas maravilhas, essas coisas fantásticas sobre o corpo humano. Siga a gente também nas redes sociais, vocês mandam muitas sugestões pra lá. E continue mandando. Se tiver algum tema interessante, alguma matéria, pode ser antiga, pode ser nova, envie para a gente lá. Não se esqueça também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Já falamos do joinha? Já. Deixa o joinha de novo então, né? Só toma cuidado para não tirar o joinha se você já deixou, né? E assista também um outro vídeo aqui do canal se tiver mais algum tempo. Ou aguarde o vídeo que vai sair em breve. Bom, galera, muito obrigado pela sua visualização. Nós ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!